Joana e Paulo são um casal que vamos conhecer já a seguir. Um casal unido pelo humor e também pelo sonho ainda não concretizado de serem pais. Já há 7 anos que perseguimos juntos este sonho tão desejado de sermos pais. E é algo que se mantém muito vivo ainda nos nossos corações. Não desistimos, porque existem muitos caminhos pela frente e quando existe um grande sonho, não há como não persegui-lo. A maternidade sempre foi um sonho presente na minha vida. Eu lembro-me de ser pequenina e brincar muito com as bonecas. Sempre fui muito menininha nesse sentido, muito maternal. Queríamos muito ser pais, tanto eu como o Paulo, e decidimos avançar, achando que iria acontecer logo, porque acho que ninguém imagina que não vai acontecer. Foi uma desilusão, uma decepção, quando vimos que o resultado não vinha como era aquele plano que achávamos que iria acontecer. Fizemos várias tentativas, não só com a medicina, com a ciência, nestes tratamentos de procriação medicamente assistida, o stress, a ansiedade, a angústia, não é? Então são ciclos emocionais também muito difíceis, é um grande turbilhão. Ao longo destes 7 anos em que estamos os dois aqui a tentar engravidar, foi para nós e para mim, muito pessoalmente, um momento de muita transformação, de muita descoberta interior, de muitas alterações e mudanças na minha vida para melhor. Portanto, eu sinto que este caminho tem um sentido. Este caminho de chegar ao bebê que nós desejamos já nos trouxe muita fertilidade. E já aqui estão a Joana e o Paulo, bem-vindos. Mas estamos no mês de junho, que é o mês da consciencialização para a fertilidade, e não podia vir mais a propósito o vosso testemunho, porque é importante o testemunho ser a dois, não é, Joana? Eu acho que sim, e para mim é uma honra trazer aqui o meu marido também. Normalmente os homens são um pouco mais silenciosos neste tema, portanto para mim é assim reconhecer aqui um homem muito corajoso, muito companheiro neste meu caminho, e é muito bom trazer isto em voz partilhada, porque este de facto é um caminho que é partilhado. É um caminho partilhado a dois, não é? Porque é um objetivo a dois, portanto. Sim, muitas vezes neste caminho de infertilidade, que é assim um rótulo que eu não gosto muito, mas é o que se chama, acaba por ser um processo muito centrado na mulher. Muito porque é a mulher que passa mais pelos diagnósticos, pelos tratamentos, é o corpo da mulher que está mais exposto também a todas as intrusões que estes tratamentos trazem e, portanto, às vezes o discurso é muito focado na mulher. Mas a verdade é que o homem, como dizíamos, faz parte deste caminho, quando é vivido em casal, claro, e ao contrário do que se pensa, as causas de infertilidade estão distribuídas igualmente entre homens e mulheres. Claro. Portanto, não há aquela ideia de dizer há um problema de fertilidade, então é um tema da mulher. Não é. Na verdade, prova-se que isso não acontece dessa forma. Portanto, este vosso caminho começou há 14 anos. 7 anos. E já passaram por várias fases, por várias etapas. Sim. Muitas. Sim. Tem sido um percurso longo, há 7 anos, não é? Na altura até estávamos a viver, eu estava na Suíça por motivos de trabalho e a Joana estava cá por motivos profissionais. E naquele momento era um bocadinho, aquilo que nos regíamos era tentar perceber quando é que era o tempo certo para iniciar o processo de gravidez. Mal nós sabíamos o processo em que estávamos a começar, não é? E então, nesse momento, acabámos por começar a ter consultas, a ter de facto a coragem de aumentar a nossa família, mesmo à distância. Já tínhamos casado, estávamos ali naquele impasse, eu voltava para Portugal ou não, passava muito mais por essa opção na altura, e pronto, decidimos começar a ir aos treinos, não é, como se diz. E então foi tudo um processo, começámos a perceber, ok, então isto se calhar não é tão fácil quanto isso. E desde o início, aqui, lá está, o papel do homem é importante para ir logo às consultas de início, tentar perceber o que é que se pode estar a passar, não é? Porque, como a Joana dizia, as causas podem vir de ambas as partes, ou de uma ou outra. Mas tentaram engravidar de forma perfeitamente natural. Quando é que perceberam que
que... Eu acho que é assim, quando se começa neste caminho a tentar engravidar, espera-se que isso aconteça no mês seguinte. Pelo menos essa era a nossa expectativa, não é? Ficamos ali à espera de vir a menstruação com muita expectativa de não vem porque estou finalmente grávida. E depois é uma desilusão muito grande quando começa mês a mês não acontecer. Nós ao final de 6 meses, julgo, já estávamos muito nervosos com o facto de não estar a acontecer e procurámos nesse momento ajuda médica para começar a fazer os diagnósticos, exames, de tentar perceber o porquê. Mas eu lembro-me nessa altura já era assim, vivido com muito stress, o facto, com muita expectativa e ansiedade, o facto de não acontecer, porque ninguém nos prepara para isto, não é? Claro. Nós passamos todo o tempo da adolescência a ouvir cuidado, não é? Cuidado com relações, porque podes engravidar, parece que é quase fácil que aconteça, não é? Muito essa a ideia. E, portanto, espera-se que quando se tente proativamente que isso seja fácil, e não é, pode não ser. Quando os médicos dizem realmente o diagnóstico... É um encaixe difícil. Sobretudo porque esse encaixe remete à palavra de infertilidade. Normalmente é quando o casal não consegue, normalmente ao final de um ano, tendo relações periódicas e não acontecendo a gravidez, os médicos encaminham para a especialidade de infertilidade, não é? Então esse é um baque muito grande receber essa informação de como assim infertilidade? Somos inférteis? E de repente somos abertos a um mundo de milhentas opções de que nós nunca ouvimos falar, nunca tínhamos ouvido falar de tratamentos, de processos, de como é que a ciência pode ajudar nesse sentido. Há um sentimento quase que de incapacidade, parece que nós não conseguimos fazer algo que é natural, então precisamos de outros que nos ajudem neste caminho. É todo um gerir emoções muito novas e muito impactantes na vida de um casal. E ultrapassando esse choque, o que é que decidem fazer? Porque, como a Joana disse, que há um mundo de opções que a ciência nos oferece, o que é que decidem fazer? Paulo? É assim, no nosso caso concreto não havia uma causa identificada naquele momento, ou seja, deixou-nos ali um bocadinho no impasse. Então, mas o que é que se faz nesta situação, não é? Nós, pela natureza da nossa separação, não é? Por motivos profissionais, vivíamos muito a questão dos timings, não é? Do mês, do ciclo, e então tentávamos sempre maximizar aquela oportunidade que nós tínhamos, e passámos muito tempo a fazer isso, de facto. Isso aliado ao facto de tomar decisões mesmo de estilo de vida, mais exercícios, aquelas vitaminas, aquelas coisas que num nível inicial se recomenda fazer. Foi isso que nós iniciámos e passou algum tempo até a pensarmos, ok, se calhar temos que ir para um tratamento. E pronto, e as coisas têm-se sucedido assim, um bocadinho muito passo a passo, sim. E como a Joana dizia, primeiro ter o rótulo de infertilidade, não é? E como é que nós lidamos com isso? O que é que isso quer dizer para nós, enquanto pessoas? A culpa que começa às vezes a crescer, não é? Por não estar a conseguir fazer uma coisa que aparentemente é normal. E a culpa que às vezes se imputa ao outro de uma forma inconsciente, não é? Exato. E também o contexto familiar, porque muitas das vezes começa a haver aquela pressão familiar. No nosso caso, foi uma coisa que nós, muito de início, também decidimos partilhar e não viver em segredo, porque acho que quando se vive isto em segredo é muito mais doloroso. Pois. E então, essas foram assim as nossas primeiras atitudes em relação a isto. E partiram para o tratamento. E partimos para o tratamento. Como disse na reportagem, já fizeram 5. Já fizemos 5 fertilizações in vitro, portanto 5 tratamentos e bom, decidimos avançar porque também foi essa a opinião médica e é muito interessante porque quando se tem pouca informação também se tomam às vezes decisões menos conscientes, não é? Nós conseguimos ver isto à luz do tempo, claro, mas naquele momento a principal motivação que nos levou foi uma questão quase de urgência, do tempo estar a passar. O tempo está a passar, isto não está a acontecer. É melhor avançarmos para isto quanto antes, porque era um sonho tão grande que nós não queremos deixar passar mais tempo sem isto se concretizar. E, portanto, esse sentido de urgência levou-nos muito a ficar, talvez, olhando para trás agora, nas mãos dos médicos, daquilo que era, aquilo que os médicos teriam como passo seguinte a dar. E, no nosso caso, seria fazer, então, um processo de fertilização in vitro. Eu sei hoje que, naquele momento, eu e o Paulo, não estivéssemos totalmente preparados para o que aí vinha.
sem ter conhecimento bem do que é que estamos a falar e sem ter conhecimento até de coisas importantes antes de avançar para isso. Como, por exemplo, conhecer o ciclo menstrual da mulher. Era uma informação que eu não tinha e, portanto, por mais que nós pudéssemos ter relações, se nós não conhecíamos efetivamente quando é que era a janela de oportunidade para podermos ter uma gravidez natural, como é que isso vai acontecer, não é? Então, às vezes há informação que nós no momento não temos, não dispomos e depois somos levados nestas decisões também, às vezes sem tanta consciência. E por isso mesmo também, para ajudar outras pessoas que vivem uma situação semelhante, porque nem todas as situações são iguais, criar uma associação. Sim. Uma vida fértil. Uma vida mais fértil, sim. Foi algo que foi criado há 2 anos, eu juntamente com a Andreia Trigo, que é outra fundadora da associação, e este foi um caminho assim muito transformador para mim, porque não era nada o meu enquadramento profissional, eu trabalhava em gestão de empresas, noutra vida, e decidi fazer esta passagem, um bocadinho de... Ainda falávamos aqui, trouxemos uma partilha de coragem para dar um novo rumo à vida, não é? A partilha anterior aqui com a convidada. A Maria, que mudou a vida dela também. Identifico-me totalmente nesse percurso de mudança de vida, de sair daquilo que seria um emprego estável, promissor, para algo novo, mas com um sentido de missão e de realização que não teria de outra forma, que é de poder, de facto, servir outras pessoas que estão neste caminho com aquilo que eu mais senti falta na minha jornada e na jornada enquanto casal, que é ter acesso a mais informação credível, sentir-me mais apoiada nas minhas decisões, encontrar mais equilíbrio emocional, que é uma parte que é muito descurada no processo e às vezes vivem-se anos de vida sentindo-se pouco realizados nas outras áreas da vida, com pouca autoestima. Então é criar esse sentido de comunidade, de pessoas que se apoiam, de informação, trazer muitos médicos aqui que possam também ajudar nestas escolhas conscientes. Então, Joana, se calhar este é o princípio de uma conversa que temos que repetir mais à frente, até para conhecer mais objetivos e pormenores e coisas concretas desta associação. Sim. E depois conhecer também, quem sabe, brevemente a vossa felicidade, não é? Porque vocês não desistem mesmo. Não, quando se tem um sonho, é o que dizia, não se desiste, não se desiste e nós não desistimos, temos várias opções pela frente e estamos nesse caminho, continuamos nesse caminho, mas conseguindo olhar para a vida como um todo, não é? Porque às vezes as pessoas, nós deixamos de viver a vida que está a acontecer para viver a vida dos nossos planos. Exatamente. E a vida está a acontecer agora, não é? Então poder olhar para tudo aquilo que já existe, olhar para a relação, olhar para as coisas boas que nos alimentam e aquilo que vier do nosso sonho de parentalidade vai acrescer a tudo isto que nós já temos hoje. Então, poder criar este conceito de nós já hoje somos uma família, já somos uma família feliz com tantas coisas boas, claro. Não é? Então, poder depois transformar isto no aumentar a família, mas equipados de outra forma. E eu acho que é sem dúvida isso que nós queremos e que vai acontecer. É o nosso caminho, é? Paulo, muito obrigado. Foi um gosto conhecê-los. Obrigada, muitas felicidades e até breve, está bem? Obrigada. Joana. Obrigado, Obrigada. Paulo.